Bom dia! Bom dia! Bom dia, uma satisfação imensa. Onde que eu me enquadro aqui para a gravação aí? Então tá bom. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Estamos voltando aí à normalidade, né? Uma pena que o Eduardo não está conosco, mas melhoras para ele, tá? Estamos voltando então à normalidade, já estou peregrinando pelo Brasil aí já 2 semanas. Semana passada estava na Grishow. Ontem estava num evento de carbono, e hoje estou aqui com vocês. Então é uma alegria imensa, né, de poder trocar um pouco de ideia, trazer um pouco de informação do que a gente vem fazendo, do que a gente vem observando, né, e espero que mais do que uma palestra seja um bate-papo mesmo, né, o time, nós não estamos aqui num grande auditório, então espero que a gente consiga interagir um pouco com vocês. Eu trabalho na área de tecnologia, com agricultura de precisão digital, desde os primórdios aí, lá de 2003, né? E a gente usa essa ferramenta, então, para nós posicionarmos manejo, né? E é um pouco disso que eu quero falar aí com vocês. Vamos ver se... Bom, o que me foi proposto para a gente se desafiar é uma mudança de percepção que nós temos aí na agricultura brasileira, né? Que é começar a olhar um pouco o sistema de produção, né? Nós estamos aí comemorando 50 anos de plantio direto esse ano, 25 anos de agricultura de precisão, mas sempre a gente acabou olhando aí as nossas lavouras com um olhar muito pontual, muito fragmentado, tá? E eu quero tentar trazer aqui para vocês um pouco como que isso pode impactar nos negócios de vocês, como que isso pode e vai, né, proporcionar aí talvez uma nova virada de chave aí com relação à própria fertilidade e o próprio manejo. Estamos passando aí por alguns momentos difíceis. Eu também estou ligado ao mercado de carbono, né? Isso, segundo os especialistas, aí, esse aumento de temperatura desenfreada que a gente está vivendo está mexendo com muita coisa que impacta diretamente nos nossos negócios. Então, a seca no sul aqui foi um fato, né, dificílimo, e agora São Pedro resolveu abrir as torneiras aí, não para de chover, e estamos aí enfrentando esses desafios, né? Mas nós temos que continuar tocando a vida. Então talvez a melhor estratégia seja nós pensarmos de uma maneira um pouquinho diferente, né, os nossos negócios, tá? Eu gosto de mostrar essa imagem aqui, porque quando a gente fala na área de manejo de solo, na fertilidade, sempre se espera um milagre, né? E esse ano, com a seca, estamos em busca de culpados, né? Então, culpado é tudo menos as ações, né? Então, a gente está achando um monte, digo a gente, o produtor brasileiro, está achando uma série de desculpas aí, né? Esse ano também, uma máxima que está pegando, eu estou tentando combater isso, né? O ano aí que os fertilizantes estão caros, vamos zerar. Não é por aí, né? Não, hipótese alguma tem que ser por aí. Não é porque eu estou aqui junto com vocês, mas geralmente a gente espera um grande milagre aí de qualquer tecnologia que chega no mercado, qualquer produto, né? Assim foi com transgenia, assim foi com a biotecnologia, assim foi na minha área, com a agricultura de precisão, que acharam que ia resolver todos os problemas do mundo, né? E assim está sendo com a agricultura digital. Enfim, vamos tentar reverter um pouco disso. A grande questão, pessoal, é que nós estamos vivendo um momento, e agora a pandemia, né, nos proporcionou aí uma mudança. Nós já vínhamos numa crescente de aceleração de mudança de processo. O que aconteceu? A nossa nave estava assim, e a pandemia fez com que a nave, né, realmente mudasse o ritmo de velocidade nas coisas. Então tem 2 cenários aí que a gente precisa, antes de entrar na parte técnica, contextualizar, que a gente está vivendo um momento extremamente promissor, né, ainda para nos ajudar a ver essa guerra, né,
mas o homem lá estava com muito dinheiro, precisava achar alguma coisa para fazer. Né? E nós vivemos um momento extremamente promissor, mas perigoso. Por que perigoso? Porque eu tenho certeza que no dia a dia vocês enfrentam, né, os desafios de conseguir convencer o produtor da importância de um produto de qualidade, porque está cheio de picareta aí, com perdão da palavra, no mercado. Né? Então a pandemia acelerou, na minha visão, a picaretagem. Tá? Até coisas meio milagrosas demais na agricultura, assim. Mas está vendendo. Tá? Então, assim, outra coisa que nós estamos aí vivendo com essa pandemia, os professores de Deus. Tá? Tem muito produtor aí que está com a internet, assistiu muita live, muita coisa durante a pandemia, e agora sabe mais que todos nós juntos. Né? Mas é o nosso cliente. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que é uma mega oportunidade, mas vai nos desafiar nos próximos anos. A boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que mesmo naquelas propriedades que nós temos melhores produção, nós temos oportunidades. Tá? Então, assim, não tem mais dizer assim, né, como alguns 10, 15 anos atrás, não, já estamos aí num teto produtivo, não vale a pena mais investimento, não vale a pena pensar diferente. Né? O SESB contribuiu muito nisso, e vou mostrar um pouco o diagnóstico que a gente fez, porque há 2 anos atrás a gente ganhou um concurso de produtividade SESB, Área Irrigada Brasil, e eu não fiquei feliz com esse resultado dos 114 sacos de soja. Eu fiquei feliz que pela primeira vez eu consegui, num talhão de 55 hectares, entregar para o produtor 104 de média, 105 de média, 107 de média. Essa é o grande desafio que nós temos. Então, a primeira grande lição mensagem que eu queria trazer para vocês é que não tem mais caso perdido. Tá? Nós temos uma oportunidade mesmo nas boas áreas. Só um pouquinho que ele não está passando aqui. Vamos ver. De repente alguém senta ali só para dar um... Vamos ver. Não, acho que talvez a pilha... Então... Passa ali, só dá um clique para mim ali. Vamos ver se... não é isso, porque apareceu uma notificação aqui. A tecnologia... Tá. Então eu vou mostrar para vocês assim, o que a gente está fazendo realmente com os dados. Né? Existe um horror de dados na agricultura, nós nunca tivemos na história da agricultura mundial tanta informação, tantos dados. As plataformas digitais vieram com essa promessa. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho propriedades que eu monitoro, né? A gente está monitorando mais de 500 propriedades em 8 estados do Brasil, mas tem talhões que eu monitorava já desde 2007, 2008, que eu tinha, vamos dizer assim, 1, 2 informações, quando tinha mapa de colheita, 4, 5 informações por ano. Hoje eu tenho imagens semanais com resolução de 3 por 3 metros e eu consegui voltar no tempo 10 anos. Então eu tenho 10 anos de imagens semanais com resolução de 3 por 3 metros. Tá? Mas eu quero mostrar para vocês o que a gente está fazendo com tudo isso. Né? E o importante nessa charge aqui, que eu queria só contextualizar, é o seguinte. Tá? Uma das charges, primeiro esse aqui representa o agricultor, que é o nosso cliente direto. Esse aqui somos nós, os consultores, e aqui a pesquisa. Eu me enquadro nos dois aqui, tá? Mas eu mais seguro o piano do que outra coisa. Então, vejam que, né, já se previa que se esses 3 pilares não caminhar junto, nós não teríamos sucesso. Tá? Então, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é exatamente tentar, né, ter esse direcionamento. Tá? Bom, talvez vocês nunca se perguntaram, né, quantos dados nós temos na agricultura. Eu quero começar a minha fala, né, mais técnica por esse lado. Então, esse aqui é um talhão com 100 hectares. Vejam que não é só essa possibilidade de melhoria na fertilidade, mas o que muda a partir, né, agora de 2020 para cá.
que a gente começa a ter a oportunidade de quantificar não só a qualidade do nosso talhão, mas quantos dados ele está gerando. Então vejam que se especulava que para monitorar a fertilidade do solo era um processo caro, que era um processo oneroso. Primeiro que isso representa, é uma informação que vocês podem levar para o cliente de vocês, que fazer análise de solo custa menos de 1% do custo de produção dele. Tá? Menos de 1%. Segundo que, para monitorar isso, né, vamos imaginar se ele tem uma consultoria de precisão, ou se ele mesmo faz, representa menos de 32 kbytes por hectare ano. O que significa? Se vocês me tiraram uma foto minha agora, esse arquivo tem mais é mais pesado do que ter informação de 6 anos de monitoramento de fertilidade. Então é uma máxima que a gente conseguiu desmistificar. Que assim, nós não temos desculpa que é caro e não temos desculpa que alguém vai cobrar caro para armazenar essas informações. Outra informação que eu quero passar para vocês, mas em monitorar a produtividade, ou seja, o que é monitorar a produtividade? Seja com mapa de colheita ou dados médios, é nós termos um norte, saber se o que nós estamos recomendando está sendo positivo ou está sendo negativo. Porque nós temos que contar as ganhas e as perdidas também. Então tem muita tecnologia que ela ainda, e tenho certeza, produtos concorrentes de vocês no mercado, estão ainda lá porque não foram combatidas pelo próprio cliente, que é o agricultor. Ele nunca parou para analisar. E isso é bacana para nós. Daí, Eduardo. Tá. Vamos ficar sem um abraço aí, sem um mate, mas tudo bem. Assim eu volto aqui. Tá? Vamos lá. Vou continuar para não perder o raciocínio aqui. Tá? Mas, então, vejam que também, para mim, ter a informação de quanto eu estou produzindo, a informação é menor do que vocês tirarem uma foto minha e mandarem para alguém, agora ao postar nas redes sociais. E depois eu vou trazer uma outra reflexão um pouco mais profunda. Eu só trouxe essas informações porque é o seguinte, pessoal, vocês não precisam ter medo do mercado, porque, na minha visão, informação nós temos de sobra. Hein? O que está faltando? Capacidade intelectual para filtrar o que é certo, filtrar o que é errado e tomar a decisão. Então essa convenção de vocês aqui é exatamente, né, para nós elevarmos aí o nosso QI com relação a manejo, fertilidade. Então tem muita especulação, tem muita informação disponível no mercado, mas a gente não está sabendo como tomar decisão dentro desse mundo. E essa frase aí que eu tentei resumir realmente isso. Não adianta ter um monte de dado e não agir. E esse é um ano, né, que o produtor sofreu, impactou, e eu tenho certeza, né, esse dia a imprensa perguntou assim, Santi, o que significa esse ano de seca no sul do Brasil? Hein? Eu disse 2 coisas, que esses dados que nós vamos gerar são extremamente importantes, porque ele vai mostrar quem está fazendo as coisas certas, seja na fertilidade, seja na física, seja na biologia. Não teve como esconder esse ano. Está aparecendo aí, né, o produtor que está lá nos 5 sacos e o vizinho dele que fez coisas diferentes, que apostou em perfil do solo, que apostou em rotação de cultura, está lá nos 30 sacos. Então esse é o ano que vai dar uma chacoalhada em todo mundo, tá? Porque ou o cara age e faz coisas diferentes. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o mercado está dizendo que nós vamos vender menos adubo, vender menos fertilizantes, menos corretivos. E na minha visão, é um ano que ou o produtor vai fazer coisas diferentes, ou daqui 5, 6 anos vai ter um novo ciclo como esse, e ele vai chorar de novo. E tem gente que se espertou para isso e vai fazer coisas diferentes. Eu vi um número das empresas de agricultura de precisão, que eu acompanho eles, porque a Conet, que eu tenho consultoria, é uma empresa de dados, não é uma empresa de AP, então eles não são nossos concorrentes, né? Que muitas empresas estão aumentando a amostragem. Isso é sinônimo que o produtor, de alguma forma, vai fazer novos investimentos. Acontece, meus amigos, que, e eu não posso deixar aqui de contextualizar a agricultura de precisão, acontece que nós estamos presos a referenciais teóricos do passado.
Então, muito assim, de nós podermos indicar produtos e mostrar para o produtor que produtos diferentes do NPK têm resposta dentro do sistema de produção dele, nós ficamos um pouco engessados, aí eu trago a culpa para a pesquisa, né, para a academia, tá, que nós temos já, falando em possibilidade de monitorar a fertilidade variável dentro das nossas lavouras, mas a nossa interpretação ainda está lá balizado, né, numa agricultura lá de 20, 30 anos atrás. É prova, né, que se nós aqui pegar e ficasse o dia inteiro discutindo o nosso manual de adubação e calagem, né, nós não íamos chegar numa entrega de 80, 90, 100 sacos de soja por hectare, muito menos de 200, 250, 300 sacos de milho por hectare para os nossos produtores. Então essa é uma visão, né, que ainda, né, nós não temos curvas de calibração atualizada para as novas cultivares, para os novos materiais, né, nós não temos uma interpretação. Santi, mas e daí para onde que eu vou? Pois é isso que eu vou tentar mostrar para vocês o que dá para nós fazer. O que muda, pessoal, assim, né? Nós temos 3 formas, né? Tem 3 coisas acontecendo no mercado aí e que vocês vão ter na mão aí clientes com essas 3 possibilidades. Então tem gente que está ainda lá, né? Que nós poder trabalhar algum aspecto da química do solo ainda está lá num processo de convencimento dele que é importante fazer uma análise de solo. Nós temos já produtores que estão há 15, 20 anos já dentro do modelo aí de amostragem mais intensa e nós já temos aí, né, que eu quero que você se atente para esse mercado, produtores que estão entrando na era da inteligência digital de dados. Tá? Então, nós temos que se preparar para isso, porque quando eu começo a sair dessa visão de uma agricultura de precisão mais clássica e entrar na inteligência de dados, e aí várias empresas estão disponibilizando no mercado plataformas digitais, o que muda? A possibilidade do produtor começar a enxergar que ele precisa de um determinado produto específico ou mais, que é o que vocês têm. Produtos personalizados. Essa é a minha interpretação da onde que nós estamos chegando no mercado. Porque eu escuto direto quando eu falo com produtores, Santi, o que eu faço que a minha produtividade está estabilizada, que eu não consigo aumentar a produção e tal. Ou mais, muitos produtores, eu faço 15, 20 anos que eu faço amostragem georreferenciada e já não tenho mais o que fazer com calagem, com fósforo, com potássio e tal. Cara, tu precisa personalizar os teus produtos. Precisa, né, trabalhar dentro de produtos mais específicos. Uma pergunta. Claro. Na sua análise, você tem pesquisa quanto percentagem de agricultores já usam inteligência de dados? Não tem uma estatística oficial, né? Dentro dessa perspectiva aqui, se fala em torno de 40% já dos produtores brasileiros, dados da Associação Brasileira da Agricultura de Precisão. Mas nessa gama aqui eu tenho, assim, me atrevo a dizer que nós já temos mais de 5% dos produtores. Mas isso aqui está se acelerando, pessoal, é isso que eu quero deixar muito claro para vocês. Está se acelerando muito, né? E esse cara que vai estar trabalhando com inteligência de dados, que está contratando empresa, Só para vocês terem uma ideia, na minha consultoria, estava mostrando antes, em 2000, que a gente começou a trabalhar com inteligência de dados, só para um número assim da minha consultoria, só para vocês terem uma ideia. Em 2018 nós começamos com 13 produtores, 2019 com 13 produtores, 2020 com 50, 2021 500. Essa é a curva. Exatamente. Então, a tecnologia vai ser mais acessível, né? Oi? A tecnologia vai está sendo simplificado, né? E só para ter uma ideia, há um ano atrás nós tínhamos aí 114 empresas de agricultura de precisão no Brasil. Hoje a Associação Brasileira está com 174. Então está surgindo. Isso é bom para nós aqui. Isso é bom, quanto mais tiver, melhor. O que eu quero mostrar, assim, eu vou sair depois, né, o Eduardo me pediu para sair um pouco do trivial aqui, né, mas eu quero só fazer mostrar algumas coisas, como nós temos oportunidade pela frente. Eu fiz um estudo aí, né, em 60 lavouras no Rio Grande do Sul, espalhado aí,
né? E muitos de vocês atuam no Rio Grande do Sul, tá? E peguei, essas 60 lavouras não eram de produtores qualquer, eram produtores referência, produtores que já estavam no outro nível tecnológico e que me diziam: Santi, eu não tenho mais o que fazer em fertilidade na minha lavoura. Eu digo, mas não pode ser verdade, cara. E aí, até o Querubim te mandou um grande abraço lá, nós estávamos juntos, né? Foi uma dissertação de mestrado que eu orientei, e vejam que mesmo nesses caras que diziam que já estavam numa consultoria, que já estavam os problemas deles todos resolvidos, peguei aqui só para vocês verem, em fósforo nós tínhamos ainda a possibilidade de corrigir uma boa parte. Olha a variação que eles tinham dentro da lavoura, mesmo monitorando com a agricultura de precisão. E quando eu vou para potássio, né, isso aqui muda um pouco. Eu acabei na época a gente não estudou os micros, mas aí quando entra nos micros era uma loucura total. Então, veja assim, a gente focou só nos principais elementos, que era a taxa variada de triplo e taxa variada de cloreto, para ver se tinha ainda alguma oportunidade, porque a indústria de máquinas, inclusive, nos perguntava: eu vou parar de vender equipamento em taxa variada? Então a gente viu ali que realmente, né, e 60 lavouras não é 6 lavouras, né? Agora, o que a agricultura de precisão clássica ela foi muito boa, ela foi muito eficiente, que não dá para negar, tá? Que sim, nós resolvemos muitos problemas básicos, né? Olha essa lavoura aqui, como é que estava o fósforo em 2012, como é que ele ficou em 2015, camada 0 a 15, tá? E como é que ficou em 2018. Agora, o que essa agricultura de precisão aí, porque eu estou falando que nós vamos caminhar por uma inteligência de dados, porque ela não está mais sendo sustentável. Porque ela era muito boa em resolver problemas. Ali eu botei NPK, Eduardo, mas o nitrogênio não está dominado. Tá? Assim, olha, se achava aí que com sensores nós íamos, a taxa variada em tempo real, nós íamos melhorar. Vocês não têm ideia da dúvida que tem no campo aí com relação a manejo de nitrogênio. Tá? Então, basicamente, a agricultura de precisão clássica, ela focou em fósforo e potássio e calcário. E foi muito boa. Agora, com sistema de produção não foi. Olha aqui na mesma área como decresceu matéria orgânica. Né? E aí vocês veem que para reconstruir o sistema eu preciso de coisas diferentes. Não é no trivial que nós vamos estar fazendo. Então isso aqui não é sustentável, quero deixar muito claro para vocês. Tá? É uma... Oi. Claro. O senhor falou que tem 170 empresas de agricultura de precisão, né? 174, tem filiadas, e aí, legalizadas. O produtor chega num ponto que isso eu tenho, faço, está limitado. Qual é a qualidade dessas 174 empresas? Tá. Eu faço parte da Comissão Brasileira da Agricultura de Precisão Digital lá no Ministério da Agricultura. Tá? Já passamos aí por 5 ministros, tá? Ministras, né? E a comissão foi criada para tentar organizar o setor. E uma das primeiras ações que se criou foi, digo assim, todo mundo virou consultor em agricultura de precisão. Tá? Eu cheguei, antes de entrar na universidade, eu tinha uma empresa de agricultura de precisão e eu meio que, cara, cansei, porque eu tinha 54 concorrentes. Na época eu era a única pessoa que tinha doutorado, que entendia um pouco de ciência do solo. O cara ia para o Paraguai comprar um GPS de mão, pegava um software e saía fazendo. Chegou o ponto de um produtor, comprou os mapas de um cliente, de uma empresa, que os mapas foram pintados no Paint, programinha aí do corpo. Não tinha coordenada, mas vendeu. Tá? Por isso que eu gosto de falar muito na picaretagem. Aí a associação, uma das ações do Ministério da Agricultura foi criar ou fomentar a criação da Associação Brasileira dos Prestadores de Serviço. Começou com poucas empresas, hoje tem 100 tanto. Qual é o grande papel disso, dessa associação? Exatamente combater isso aí. Então, assim, tem ainda problemas no mercado? Tem. Mas diminuiu muito, está diminuindo, porque a associação ela está sendo bastante combativa nesses maus prestadores de serviço. E agora, com a agricultura digital, né, e com a própria pandemia, começou a mudar hábito também. Porque tu ia lá, a empresa tinha que entregar, só estou fazendo um parênteses aqui, é isso mesmo, eu estou aqui o dia inteiro, meu avião é só
meia-noite, então, né? Mas as empresas elas começaram a ter que se autopoliciar. Tem ainda problema? Tem, mas diminuiu muito. E uma das funções da Associação Brasileira é criar um selo de qualidade para elas. Tá? Então, vai sair empresa do mercado? Vai. Só que com a agricultura digital, tá, o produtor está acompanhando um pouco mais de perto os dados. E eu tive ontem mesmo o depoimento de uma produtora que ela disse assim, ó, Santi, eu tinha uma consultoria da agricultura de precisão 15 anos. E agora eu me dei conta que eles não estavam me ajudando em nada, fazendo coisas erradas. E é uma produtora que o quê? Durante a pandemia ela foi estudar um pouco mais. E ela mudou a consultoria. Então isso aí vai acontecer. Tá? O que eu quero só trazer aqui para vocês? Isso aqui é um dado da CCGL, lá do Rio Grande do Sul, mais de 100 mil amostras de análise de solo. Então, assim, também se dizia que a calcário, né, essa questão do calcário, do gesso, não tinha mais necessidade nas áreas do Rio Grande do sul do Brasil. Né? Dá para incluir Santa Catarina tranquilamente. Não tem mais oportunidade. Tanto que, me lembro que uma vez a Associação das Indústrias de Calcário, chamaram nós assim, ó, vocês vão fechar a nossa empresa com essa história de agricultura de precisão. Eu digo, não, o que nós temos que mudar é algumas visões de algumas empresas que estão querendo que o produtor pague o custo dele cortando calagem. E aí a associação, a CCGL fez um trabalho, eu gosto muito desse trabalho, porque mostrando assim a grande diversidade e olha aqui, ó, quanto que nós ainda tínhamos que entrar, doses que nós não estávamos usando. E aí eu quero mostrar o seguinte, não contente com isso, eu fui fazer os meus estudos. E aí uma coisa, né, dentro de um projeto grande, olha aqui, ó, quando a gente pegou produtores que historicamente vinham fazendo intervenção de calagem, né, e que teoricamente eles estavam dizendo que não tinham mais oportunidade, nós vemos aqui que sim, nós tínhamos aí ainda uma oportunidade nos melhores talhões, porque aqui tem campeões do SESB no meio, tá? Então, realmente, assim, tinha ainda uma saturação para construir, problemas de alumínio, problemas de pH em água. Vamos um pouco mais, olha aqui, isso aqui é cálcio magnésio. Tá? Olha aqui, ó, tá? Eu só quero que vocês prestem muita atenção nesse slide, porque é o seguinte, tá? Uma coisa que estava acontecendo na agricultura, ou está acontecendo na agricultura, é olhar pontualmente o elemento, e não as relações. Não o todo. Lembra que eu comecei falando aqui de manhã que nós precisamos olhar o sistema de produção. Então se dizia assim, mas eu não preciso entrar com gesso, não preciso fazer uma calagem, porque olha como é que está o meu cálcio, olha como é que está o meu magnésio. E aí eu vou olhar as relações. E as relações explicam ainda oportunidade em produtividade. Então, um dos erros que nós cometemos com a agricultura de precisão lá atrás foi começar a correlacionar fósforo com produtividade. Dava 0,5, 0,2, 0,3, não tem mais, fósforo não é mais o problema. Tá? Associava potássio com produtividade, não era mais o problema. Só que daí quando a gente começou a olhar a relação cálcio, magnésio, potássio, explicava um monte de produtividade. Quando a gente começou a olhar as relações dentro do contexto da fertilidade, dentro do contexto da produção, a gente via que sim, nós tínhamos uma oportunidade. Por isso que eu estou falando em produtos mais focados, produtos mais personalizados. Então, realmente, assim, né, ver que nós estávamos aí numa relação, né, de 2, a relação, por exemplo, cálcio magnésio 2 para 1, não quer dizer nada, na minha visão. Mas tu pode ter 10 e 5 e a relação é 2 para 1. Então, vocês entendem que o número em si, né? E uma forma de nós interpretar que assim, não, está tudo bem, a nossa casa está tudo bem, ela não era mais suficiente. Vamos olhar enxofre, tá? Olha aqui, ó, tá? Eu sempre miro, e as maiores produtividades não é no que está dentro, por isso que assim, eu vou falar baixo aqui, não é o que está no manual, diz, acima de 10 não tem mais resposta na planta. As maiores produtividades sempre quando a gente está com enxofre mais elevado e não na camada 0 a 15, na camada subsuperficial. Então, por que começa a entrar a questão de perfil de solo?
porque alguns elementos, né, a gente começou a dizer, não, tá tudo bem, ou não sei o que e tal, mas a gente estava olhando a camada 0 a 10, 0 a 15. A gente não estava olhando o perfil. E a planta olha. Eu sempre tenho a máxima que diz o seguinte: se eu quero produzir mais, eu tenho que me imaginar como uma planta. A planta sente fome, a planta sente sede, a planta, né, sente calor. E talvez emoções, não sei. Né? Porque agora estou dizendo emoções, porque agora tem uma empresa no Brasil vendendo um trabalho, né, meio que homeopático para plantas aí. Estava com o pessoal do café lá, pegou, os caras estão quase benzendo as plantas de café para entregar produtividade. Não sei, diz que tem resposta. Tá? Eu, como pesquisador, não posso dizer que não. Né? A gente tem que avaliar. É nicho de mercado. Tá? Mas olha aqui, em enxofre se dizia que nós não tínhamos oportunidade, a gente tinha uma mega oportunidade, mais de 50% das nossas áreas com problema. Né? Então assim, mas não vale a pena eu entrar com gesso, não vale a pena eu entrar com não sei o quê. Não vou entrar no mérito do produto, porque vocês entendem mais do produto que vocês têm para vender do que eu. Mas o que eu quero é mostrar os argumentos que vocês têm no campo, né, de que... E esses caras aqui, essas áreas aqui, esse ano tomaram um tufo grande. E essa turma aqui, dos 50% que não fez o dever de casa, vai ter que fazer. Tá? Por bem ou por mal. Tá? Eu sempre disse, esses dias eu disse para um produtor, eu disse, Santi, agora os preços dos adubos, como é que eu vou fazer, cara? Eu disse, como é que está a tua fertilidade? Tá mal. Pois é, tu deixou 5, 6 anos de investir em fertilidade, de construir a tua poupança, e agora tu tem 2 caminhos, cara. Se tu zerar, tu já sabe que vai arrancar de 30, 40 sacos por hectare. Tu vai ter que investir exatamente no ano que as coisas estão elevadas. Vai ter que investir. E tu não tem saída. Né? Olha aqui como é que está a questão de boro também. Né? Então, só mostrando isso aqui para vocês, né, que ainda a gente... E boro é muito complexo, né, porque nós temos aí nos laboratórios, comumente, assim, a metodologia ela não consegue ser tão precisa, mas bem ou mal a gente tem oportunidades. É isso que eu quero mostrar. São mais de 1.000 a amostra que a gente fez em produtores que diziam que não tinha mais oportunidade de trabalhar a fertilidade. Oi. Na questão boro, essa realidade é do Rio Grande do Sul, né? Sim. Quando a gente imagina, somente na nossa área de atuação, que é Paraná, Baixo, a realidade se mantém? Se mantém. Eu tenho dados agora que a gente está monitorando 400 áreas. Um projeto que a gente tem em parceria com a Bayer de carbono, mas acabou vindo todas as análises de fertilidade, inclusive de gradiente, e eu estou aproveitando esse banco de dados para entender um pouco esse mundo. Né? E realmente, assim, indo mais do oeste Paraná para cima, da metade do Paraná para cima, indo para o Cerrado, isso aqui aumenta. Né? Assim, são solos que se investiu menos, né, por exemplo, nos micronutrientes. Né? A cultura dos micronutrientes começou a pegar no sul do Brasil e, claro, que agora está acelerado também no Cerrado, né? Mas ainda temos mais oportunidade de construção de micronutrientes do MS para cima. E do MS para cima, exatamente. Os dados estão mostrando isso. Eu acabei não trazendo aqui, mas uma outra oportunidade, posso mandar para o Eduardo esses dados compilados e chegar até vocês. Tá? Então, assim, é importante fazer a coisa certa? Tá? Então, o que eu trouxe aqui? Não, eu só trouxe essa informação aqui porque se eu olhar só os mapas, vocês vão dizer assim, mas taxa variada de calcário funciona mesmo. Um espetáculo. É isso que muita gente tem e vê. Então, olha aqui, como é que estava em 2012, como é que eu ia produzir com isso aqui? De jeito nenhum. Olha como é que chegou em 2022. Tá? Mas o que está nos bastidores que eu quero que vocês olhem? Olha como é que vinha se trabalhando, com 1.000 e poucos quilos, com uma visão de que, isso é suficiente, a cada 2 anos aplica 2 toneladas e tal. Peguei calcário, que é um dos insumos mais básicos para nós produzir. Depois a gente pode pegar isso e adequar para os outros produtos mais específicos. Né? Agora, olha aqui, quando que as coisas começaram a melhorar? Quando eu fui lá para 6 toneladas.
Depois eu consegui mudar, baixar um pouco. Mas vejam que, assim, se não fazer um investimento, não é uma taxa barata, não é um sensor, não é uma tecnologia que vai resolver. E tem muita gente que esse ano acabou produzindo menos e que diz, mas eu faço agricultura de precisão, eu faço rotação de cultura, tu vai olhar a rotação de cultura dele, é a mesma há anos, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Então, assim, o entendimento da dose certa no lugar certo é mais importante que só o lugar certo. Saber quantificar. Tá? Aí o que eu quero mostrar para vocês? Que informações isoladas não vão entregar resultado. Porque tem outra coisa acontecendo. Eu participei consegui participar de 2 feiras, né, da Expo Direto e na AgriShow semana passada, né, mas começou uma fala preocupante para nós em Cascavel já. Né? Esse ano produzimos menos, não está infiltrando água, vamos escarificar as lavouras. E mais uma vez, escarificador foi o equipamento mais vendido nas feiras. Outra coisa, já ouviram falar? Eu já ouvi. Esse ano nós temos que passar uma grade para mineralizar um pouco essa matéria orgânica para liberar nutrientes, daí não precisamos botar adubo. Tá pegando, tá pegando. O que eu quero mostrar para vocês? Oi. Claro. Tem um trabalho da CCGL, de que eles mediram vários anos o manejo, né? Lembra que ali na frente da CCGL? Sim, sim. Que daí media a quantidade de terra que vinha para os tanques, né? E mostrou o primeiro ano a escarificação até ter um resultado melhor, né? No segundo e terceiro ano a tunda é muito grande, né? O Eduardo me pediu para mim falar um pouquinho de construção do perfil e na sequência eu vou trazer isso. Mas eu já quero começar mostrando para vocês, porque é isso aqui, ó. O produtor, ele não tinha informação nenhuma da lavoura, mas o produtor, ele conhece a lavoura, nós não podemos negligenciar isso. Então ele me dizia o seguinte, Santi, quando é uma propriedade que a gente começou a monitorar, Santi, eu tenho ele me dizia, aquele bico da área lá embaixo, eu sempre produzo menos. Não sei o que tem lá, já fiz de tudo. Peguei os dados, né, de plataforma digital e realmente quantificamos, ele tinha razão. Né? Só que daí eu disse assim, o que o senhor acha que tem que fazer? Não, vou lavrar tudo, isso aí eu vou começar do zero. Calma, vamos monitorar. Então olha aqui, ó, quando eu fiz o mapa de penetrometria na camada mais propensa, né, de ter uma impeditiva lá de 15 a 20, não tinha compactação. Aí quando a gente começou a olhar, o problema dele não era nem na camada superficial. O problema dele era fósforo na subsuperfície. Então o que eu quero dizer com essa informação? Nós nunca tivemos a oportunidade na agronomia de sermos cirúrgicos, de sermos assertivos, de eu chegar lá e dizer com todas as letras para ele, meu amigo, o teu problema é esse. Nós nunca tivemos isso aí. A área médica faz com maestria há anos. Né? Viram um cara de avesso lá, né, fazendo exame. E nós na agronomia estamos tendo. E aí o que aconteceu? Vocês imaginam se ele tivesse lavrado isso aqui, ia perder carbono, mas ia imobilizar mais ainda esse fósforo dele, o problema dele ia se acentuar, não ia resolver. E tem muita consultoria que não está conseguindo fazer isso, muita empresa, e vocês estão aqui exatamente para se impor também no mercado como empresa, né, para ir mais no detalhe. E aí o que eu quero dizer, o que muda na visão fertilidade pós-pandemia? As plantas começam a ser o centro da atenção. Só a fertilidade não é mais o centro das atenções. Tá? O que nós acabamos nos reinventando? Uma pesquisa, não é uma pesquisa, uma tomada de decisão reversa. Eu sempre fui lá, fiz uma análise de solo, olhei se precisa, qual o elemento que precisa, e vou aplicar, e a planta vai ter que produzir. O que com o melhoramento genético, o que as coisas começaram a mudar? A planta chegou a um ponto que disse assim, eu não quero isso aí. Eu não sou obrigado a comer. Tem gente que aí, tenho certeza que ama, adora de paixão uma dobradinha, mondongo. Minha esposa é doente por isso aí. Eu não posso ver na frente, mas não sou obrigado a comer mondongo. E a planta também está nessa. Tem um que adora uma picanha, o outro diz, não, cara, carne é costela. E a planta começou a dizer isso para nós. Ela disse, olha, não adianta tu me dar um horror de fósforo, um horror de potássio,
e eu preciso de enxofre, eu preciso de cálcio, eu preciso... E com um detalhe, com uma nutricionista, com dieta balanceada. Aí que está o detalhe. Por isso que as relações começaram a se tornar mais importantes. E nós não tínhamos tecnologia para fazer isso, agora nós temos. Né? Então, olha aqui, ó, que é um trabalho que eu fiz, que tinha nos Estados Unidos, só uma informação parecida e a gente conseguiu gerar. Qual é a memória de uma planta? Quanto ela representa? E nós conseguimos quase o impossível, que é pegar, rastrear tudo que estava lá, desde a semente, tudo o que foi feito de manejo durante a safra, e chegar que uma planta de soja equivale a 0,15 KB de dados. Então, quando eu comecei a ir para a lavoura agora, eu vou para a lavoura, eu não olho para... uma planta de soja, ela está magrinha, ela está mal, não engalhou. Eu digo, putz, será que tu tem 0,15 KB de dados ou tu tem só 5? E o que eu estou dizendo isso para vocês? Que talvez não, é bem provável que vocês vão poder gerar produtos, pessoal do marketing, gerar produtos e dizer assim, ó, esse produto, ele vai funcionar por uma lavoura que tem tantos kbytes de dados. Tu precisa ter essas informações, tu precisa ter essa construção, senão não vai funcionar. Né? O pessoal de sementes já se antenou para isso. Né? Era tantos quilos de semente dentro de um saco, depois era tanta semente dentro de um saco, depois era semente por ambiente de produção, e agora eles já estão trabalhando, né? Coisas de bastidores, vou trazendo informação, que essa semente é para uma lavoura de tantos kbytes de dados. Por que tantos kbytes de dados? Porque aí vai saber que ali a fertilidade está resolvida, que ali tal coisa está resolvida e que não vai ter problema do material deles não entregar produtividade. Tá? Eu fiz um trabalho junto com o pessoal de sementes e o melhoramento ia botar fora uma cultivar e descartar porque na média dos experimentos ela estava produzindo 60, 70 sacos por hectare. Quem é que lança uma cultivar produzindo 60 sacos? Quando nós posicionamos por ambiente, ela entregou 122 sacos por hectare. Foi a melhor cultivar num determinado ambiente. 10 anos de investimento, milhões de investimento para lançar a cultivar, chegar lá no final e botar fora. Então isso é uma coisa. Agora, o que nós precisamos pensar dentro disso? Tá? Pensar dentro disso. Não adianta correr com jegue, né? Tem que ser um cavalo puro sangue. Tá? Nós precisamos, olha aqui, nós temos uma mudança de postura. A seca também nos ajudou a trazer essa reflexão de pensar o perfil do solo. Então é o seguinte, a agricultura de precisão que trabalhou só em resolver esse problema e não se preocupou em resolver perfil de solo, ela começou a ficar de lado. Os produtores que não investiram em perfil também começaram a ficar de lado. É fácil fazer perfil de solo? Não. Se fosse fácil, né, não estaria aqui, inclusive, falando para vocês. Acontece o seguinte, pessoal, tá? Por que nós vamos ter que trabalhar de alguma forma diferente? Volto na planta. Porque o melhor sensor que existe é a planta. Isso aqui é um trabalho da Embrapa, né, mostrando o mesmo material, como é que é o comportamento num ano seco e como é que é o comportamento num ano normal. A planta faz alguma coisa diferente de nós? Não. Experimente ir no melhor restaurante que vocês imaginam e o ar-condicionado está desligado. Vão conseguir comer? Não vão. O que aconteceu esse ano também, pessoal? Por isso que a palha também, eu vou falar um pouquinho depois, porque esse ano não foi só falta de água nas lavouras. Temperatura muito elevada. A planta fez uma fotossíntese desenfreada, tá? Tudo que ela fazia, ela estava lá sofrendo. Então nós tivemos 2 problemas esse ano, porque teve lugares que assim, o estresse hídrico não foi tão acentuado, mas as temperaturas muito elevadas. E isso nós só conseguimos manejar com palha. E aí olha aqui, ó, o que acontece na lavoura, pessoal? Tá? Quilo produzido por milímetro precipitado. Num ano bom, pode plantar soja até no asfalto, até na beira do asfalto. Tá? Num ano ruim, as lavouras que estão ruins,
aparece. E a gente sabe o que está acontecendo, uma mudança quase psicológica dentro do produtor, que ele está começando a ficar com vergonha que a lavoura dele, ele produz bem e no outro ano produz mal. E eu vou mostrar o seguinte, olha aqui, ó, isso aqui é um produtor, tá? Que ele diz assim, Santi, mas será que a minha lavoura está funcionando? Como é que vocês podem medir lá se está funcionando? Uma coisa bem simples, se a lavoura dele está funcionando ou não. Tá? O que a gente pegou? Quanto ele produziu? 67 sacos e choveu 641. Dividimos isso, em 2016, 17, ele produziu 6 quilos de soja para cada milímetro que choveu. No outro ano ele começou a chorar. Pois é, mas... E isso acontece com vocês, venderam o produto. Não, o produto de vocês não entregou o resultado. Botei do lado com o concorrente e não entregou. Isso que eles fizeram comigo. Eu disse, não, só um pouquinho, olha aqui, ó. O senhor produziu 49, mas choveu 342. O senhor foi mais eficiente no ano ruim do que no ano bom. E no outro ano, ele produziu 73 e choveu 405, um pouquinho mais. E ele produziu 10. Ah, mas aí, Santi, isso aqui é uma lavoura pontual. Então, assim, a eficiência dele, em produtiva, aumentou 5 sacos, mas a eficiência técnica aumentou 71%. Isso aqui é uma coisa bem básica que vocês podem fazer, porque é assim que o produtor bota em xeque vocês, às vezes, né? Eu me boto. Ah, o produto de vocês não funcionou, não, mas olha aqui, ó. Porque se vocês pegar só o valor nominal, né? Tanto saco e o do outro tanto saco, às vezes tu não consegue ter a informação, convencer ele que realmente o produto funcionou. Olha aqui, ó, só peguei outras propriedades para vocês terem uma ideia. Esse aqui é uma outra propriedade, olha aqui, ó, 49, a média do município 39, 69, média do município 50. No ano ruim, 2019, 20, mas o trabalho aí de vocês não está dando resultado, olha ali, eu caí para 30 sacos por zé, mas a média do município é 22, tá produzindo 8 sacos a mais. Né? E aí tu pega o seguinte, quilo por milímetro precipitado, olha aqui, ó, sempre foi maior que a média do município. Uma metodologia bem tranquila, assim, mas que a gente consegue avaliar se a fertilidade está funcionando, se a física está funcionando, se a biologia está funcionando. Uma metodologia, assim, bastante fácil de vocês fazerem, né? E se desse o inverso, Santi, tem que parar, tem que trocar o sistema de rotação, tem que trocar o sistema, né? Então isso é uma coisa que está acontecendo. O que é bacana, pessoal, que a agricultura tem nos proporcionado, e pouca gente usa isso, a eficiência do próprio produto, quilo aplicado, isso aqui é um trabalho que eu fiz já há um tempo, tá? Mas quilo aplicado e quilo colhido. Vai chegar esse momento. O que eu ganho com essa tecnologia? Já está chegando, agricultura digital, pandemia, o pessoal se tornou um pouco mais gerente do seu negócio. Tá? E olha aqui, ó, viram que na mesma área, um ano seco, um ano bom, área uniforme. Ano ruim, a área bagunçada. Só que a eficiência dos fertilizantes muda muito pouco. Isso aqui é para fósforo, isso aqui é para potássio. Se nós fizéssemos para os outros elementos, o que as lavouras mostram? Que tem lugares altamente responsivos a determinados nutrientes e lugares que respondem menos. E isso é importante vocês saberem, porque às vezes vocês fazem um ensaio, vocês posicionam o produto e o produtor não coloca no devido lugar. E aí ele vai dizer que o produto não funciona. Eu comecei a usar um pouco a tecnologia da agricultura de precisão exatamente para isso. Eu assim, não, mas cara, não pode, esse produto é tão bom, cara. Claro que tem coisa ruim no mercado, mas tem coisa boa. Por que ele não está funcionando? Por que ele não está entregando? Assim, o mercado de biológicos está indo para esse lado, né? Às vezes bota um produto lá, não funciona, o cara não quer usar, mas ele botou lá onde que não tinha vida, não tinha matéria orgânica, não tinha nada lá para a bicharada comer, você ferrou. Né? E olha aqui, ó, o grande desafio que nós temos nos próximos anos é exatamente ajudar o produtor a saber quanto investir e aonde investir. Esse é o sonho que eu tenho, né, do avanço da agricultura de precisão. De eu pegar uma área que eu tenho um monte para investir, e é óbvio que eu vou vender um monte de produto, mas vai chegar um momento que o nosso produto
felizmente fez o seu papel e ele vai ter menos oportunidade de resposta. Vou parar de vender? Não. Eu vou saber aonde que ainda eu posso posicionar o meu produto e ele vai ganhar dinheiro. E aonde eu não preciso recomendar, não devo recomendar, porque ele não vai ter benefício e ele vai dizer que o meu produto não presta. É melhor vender menos e entregar resultado do que querer vender para a área toda e o cara falar mal. Eu tenho trabalhado dentro dessa linha, né? Dentro do nosso. Agora é o seguinte, pessoal, tá? Não sei como é que está meu tempo. Mas... Tá, e que hora é agora? 9 horas. Ah, mas então vou falar mais despacito. Né? Não, como um bom italiano, aí eu falo demais. Mas vamos fazendo essa troca. O que acontece, pessoal? Se nós não fazer o básico bem feito dentro da lavoura, a gente vai se ferrar. Isso aqui foi uma dissertação de mestrado, vocês deveriam ter, eu acho que muitos de vocês conheceram meu querido e eterno amigo Dirceu Gassi. Dirceu Gassi um dia disse assim, ele postou uma foto na internet, né, da variação na lavoura de trigo, porque tinha uma variação, coisa de palha. Eu fui falar com ele e eu disse, mas Dirceu, é tanto impactante assim? Ele disse, visualmente eu nunca quantifiquei. Mas você que é mais novo, vai lá e quantifique. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. O Dirceu faleceu e tal. Surgiu um orientado na área da agricultura de precisão, que era da indústria de máquinas. E daí ele chegou para mim e disse assim, e o mestrado profissional em agricultura de precisão, que eu oriento, é exatamente para profissionais que estão com alguns problemas nas suas empresas e precisam resolver. Aí eu disse, qual é o maior problema que vocês têm lá nas máquinas? Né? Disse, professor, estão detonando as nossas colhedoras, tá? Porque espalha mal a palha. Detonando. A engenharia não está conseguindo resolver. Quer dizer, a engenharia resolve, diz ele, mas não quer resolver porque acha que isso não vai agregar nada economicamente para o produtor. Me lembrei daquele negócio do Dirceu, digo, vamos quantificar? Vamos quantificar. E aí o que a gente fez? Pegou uma lavoura, né? Essa aqui é a foto quando colheu o trigo, com a máquina, com sensor, com GPS, com tudo que é tecnologia embarcada, som ambiente, ar-condicionado. Cerveja? Cerveja só depois das 6. É. Ah, mas tem uns que tomam dentro da máquina, né? É. Vai brincar para ver se não. É. Ainda mais que tu é de Cruz Alta, seguido cai uns Uniport lá dentro dos açudes, as coisas. Das valas. É. E aí o que aconteceu, pessoal? Realmente a máquina teve essa variação. E aí a gente mediu a distribuição de palha e foi plantado soja em cima e nós fomos lá mensurar a produção de soja. E a surpresa veio. Tá? Mal distribuição de palha, aqui nós produzimos 6 sacos a mais, 6 sacos a menos. 6 sacos a mais, 6 sacos a menos. 6 sacos a 200 conto, cara. Só numa operação. Então, assim, às vezes vocês estão lá posicionando. O que eu quero dizer com isso? Às vezes vocês estão chegando lá para posicionar um produto e o produto não funciona. A culpa não era da distribuição de palha, a culpa era da máquina. A máquina, essa marca não presta, essa máquina não funciona. Porque, claro, vocês imaginam o seguinte, pega lá um talhão de 100 hectares, 6 sacos a mais, 6 sacos a menos, 6 sacos a mais, 6 sacos a menos cada passada, na média, quanto isso impacta em produtividade? E isso, né, o produtor estava detonando a máquina. Vocês imaginam, então, posicionar o produto de vocês onde tem mais palha e menos palha, mais palha e menos palha. O cara comprar lá e aplicar uma dose parelha. Na média ele vai dizer, não, comprei produto A, produto B, produto C aí, daquela turma lá, da Sugesso lá. Não funcionou. Mas não funcionou, mas é o melhor produto. Então as coisas básicas, pessoal, elas estão impactando seriamente nos nossos negócios. E isso aqui é uma coisa assim que eu fiquei apavorado, né? Porque realmente assim, ó, cara, só uma distribuição de palha afetou 6 sacos. Quanto tempo eu levei para perturbar esse ambiente que eu perdi 6 sacos? Horas. Não foi meses, anos, horas. Ah, então isso aqui realmente agrega. O que eu quero trazer também de notícias para vocês? Os materiais, a turma da genética,
está meio apavorado, porque eles não têm mais, assim, não se acende um novo grande evento tecnológico no melhoramento nos próximos anos. Porque, olha aqui, eu trabalhei com vários materiais, tá? Vários materiais, um trabalho aí, cheguei a trabalhar com 36 cultivares e posicionamos em ambientes de alta qualidade e baixa qualidade. Vejam que eu tive materiais aqui que produziu acima de 90 sacos e materiais que chegaram a produzir mais de 100 sacos. Na média, pessoal, se nós olhar ali materiais, olha aqui a quantidade de materiais acima de 80 sacos. Um monte. Então, assim, eu posso ter um mar de opções, se eu pegar as quase 5 mil cultivares que tem no mercado, tem um mar de opções de materiais que me entregam mais de 80 sacos. Qual que foi a diferença? Que o melhor material posicionado num lugar ruim não ganha carreira. Então, quando eu estou falando de ambiente de produção, é isso. Tá? Porque eu vou falar de quem? Eu não vou falar, eu como produtor, que a minha lavoura está mal manejada. Eu vou dizer que a Brasmac, que a semente Ipsos não presta. E eu vou num dia de campo para ver se eu consigo uma cultivar milagrosa. E acontece com os produtos de vocês. Vou lá num dia de campo para ver se enxergo um produto concorrente, porque veio o vendedor aí da Sugesp, vendeu isso aqui, não funcionou, aquela porcaria. E vocês sabem que é o melhor produto. Então o posicionamento, a agricultura de precisão, a agricultura digital, ela vai nos ajudar exatamente a garantir isso. O pessoal das sementes já se atentou, então olha aqui, ó. Cara, esse material aqui é muito bom. Isso é difícil? Não. Nós criamos, eu estou usando a cuia do microfone aqui. Nós criamos um algoritmo dentro da Connect Farm que é baseado em fertilidade, física, todos os dados do produtor. Jogamos lá dentro as informações todas as cultivares que tem disponível para o Brasil e o sistema embaralha para nós. Ele disse, olha, se tu tiver essa fertilidade, essa condição física, essa condição meteorológica, essa altitude, esse tipo de solo, integramos os dados, ele pinta lá de verde a lista das cultivares que vão responder aquilo lá. Ela pinta de vermelho as cultivares que não vão responder. E aí o produtor tem em mãos, baseado em dados, já está no mercado isso aí, né? O que ele pode fazer. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos 5 caras de TI trabalhando e os produtos também ali. Fungicida, herbicida, inseticida a gente já integrou. Já está integrado. Então, olha, se tu plantar essa cultivar, nessa condição, nesse tipo de solo, né, integramos as estações meteorológicas, nesse aqui, o teu manejo de fungicidas está integrado com plataformas, né, como Digifarm. Esse manejo de fungicida é o ideal. E vai acontecer com os produtos de fertilidade, naturalmente. Por quê? Porque impacta demais, pessoal. Impacta demais. Denigra. Às vezes o pessoal de marketing investe, mas o produtor não está satisfeito. Né? E não está satisfeito porque a gente não tinha condições disso aqui. Né? A planta, ela nos mostra e diz o que ela quiser. Então, o que eu quero mostrar com essa foto? Que o cliente deixou de ser só o produtor. Isso que eu quero que vocês entendam. O nosso maior cliente passou a ser a planta. Essa é uma mudança, parece meio doida aqui, né? Minha aluna, o Santi... sim. O Santi pirou agora. Não. É que com o digital, a gente conseguiu chegar mais perto da planta. E aí o produtor está comprando o que a planta está dizendo para ele, está entregando em produtividade. Já era assim? Já, mas nós não tínhamos a oportunidade de posicionar. Quando a gente começa, olha aqui, ó, uma genética de alto potencial produtivo, que nós chegamos a produzir aí mais de 340 sacos de milho por hectare, área irrigada. A maior produtividade que eu consegui. Tá? Raízes chegando aí até 1,80 m. Mesma genética, 150 metros, chegando até 80 centímetros. Tá? A espiga desse tamanho assim. Mesma genética. 0,30 kbytes por hectare. Eu acho que a gente tem que
repensar algumas coisas. Tá? Agora olha aqui, ó, dentro dessas duas trincheiras, eu não abri trincheira só para olhar a raiz. Aproveitei ali, dar uma olhadinha como é que estavam as coisas. Na melhor oportunidade. Então olha aqui, ó. Aqui a raiz já está 1,80 m, já está lá em cima, não tem oportunidade. Não. Olha aqui como é que estava a fertilidade 0 a 15 na alta produtividade. Tá? Ainda, né? Olha aqui, enxofre, 9,5. Dá para melhorar? Dá para melhorar? Claro que dá. E essa área aqui que nós ganhamos células e produzimos 114. Nessa área que nós produzimos 114. Aí, mas dá para produzir 120? Claro que dá. Por quê? Porque eu estou com um problema aqui, né, de enxofre, eu estou com... Dá para melhorar zinco, dá para melhorar boro, dá para melhorar outras coisas. Claro que a oportunidade no ambiente de baixa sempre é maior. Olha aqui, ó, 9,5 para 6, de 10 para 5. Então tem ambientes, quanto representa essa área? Só para vocês terem uma ideia, assim, quanto nós temos em milhões de hectares de baixa produtividade. Pegar só Rio Grande do Sul, hoje nós temos em torno de 2,5 milhões de hectares que estão dentro desse segmento. Porque antes de começar a fazer pesquisa voltada para ambiente de produção, eu fui ver se valia a pena, qual é o impacto das minhas pesquisas na agricultura. Então orientei uma dissertação que a gente pegou mais de 100 propriedades com mapa de colheita e fomos ver diferentes cenários para ver se realmente ambiente de produção impactava. Né? Eu ia atender produtores ou eu ia fazer pesquisa para 2 usar. E aí cheguei a uma conclusão que só Rio Grande do Sul eu tinha quase 3 milhões de hectares nesse cenário aqui. E eu mudei depois, porque eu disse, não, mas isso aqui é fácil de nós resolver, aí é só, tu faz um feijão com arroz e resolve. Digo, mas eu quero 100%, a gente é guloso. Eu quero 100%. Será que tem oportunidade ainda de melhorar nos ambientes de alta? Porque senão aquele cliente que está lá nos 80, 90 sacos por hectare, eu não vendo para ele. Será que eu tenho ainda como entregar resultado? E tem, pessoal. Isso aqui que eu quero deixar muito claro para vocês. Porque mesmo nas maiores... Olha aqui, ó, de 15 a 30. Isso aqui é né? De 15 a 30, olha aqui, ó. A minha saturação já cai, manganês, tá? O enxofre está lá em 10. 15 a 30, o enxofre tinha que estar lá nos 20, 25. Né? Então aqui caberia um produto, né? Um gesso, alguma coisa mais, com certeza. Né? Claro, volto a frisar que a oportunidade continua maior. Mas eu peguei áreas que teriam assim no limite agronômico, que não teria mais o que nós inventar moda, mas, ó, agora só ajuste aí e vai vivendo a vida, vai tocando assim. É a picanha da lavoura, mas tem oportunidades ainda. Tá? Essa era irrigada, né? Essa era irrigada. A questão é a seguinte, pessoal. Nós temos dois grandes passos pela frente. O primeiro deles é ajudar o produtor a melhorar a área dele dentro do sistema de produção. Então, assim, uma coisa importante para vocês assim não esquecerem. Produtores que estão aí de 50 sacos de soja, de média, 50 e poucos, tá? Esses aí estão lascados. Aquele produtor que está lá na casa dos 70 sacos de média, ele já tem os 100 sacos dentro da lavoura dele. Para dar 70 de média, tem áreas da lavoura que obrigatoriamente tem que estar mais de 100 sacos. E aí tem um detalhe. Nas áreas que estão lá mais em cima, áreas de 70, 80 sacos para cima, a gente tem que cuidar muito a prescrição agronômica. Por isso que a tua pergunta foi muito boa. Por isso que algumas empresas de AP estão caindo fora do mercado. Eles não estão conseguindo, né, fazer o refinamento, o posicionamento de produtos mais específicos, mais refinados. E tem um detalhe. O grande detalhe que nós temos é não desequilibrar as zonas de alta. Não desequilibrar. É conseguir entregar o resultado para o produtor sem desequilibrar as zonas de alta. Isso acontece mais drasticamente quando o cara disse assim, ó, há uns anos atrás, aí o pessoal começou, não, alguém foi para os Estados Unidos, viu lá que os americanos a cada 3, 4 anos escarificam a lavoura, voltou e escarificou, baixou a produção. Por quê? Porque ele tinha que ter escarificado essa área aqui, mas não essa aqui, bagunçou a área dele. Tem produtor que, não, mas eu vou comprar o produto para toda a área. E aí, às vezes, ele desequilibra essa área aqui
e na média toma ferro. Então, o grande detalhe é como promover a qualidade sem desequilibrar uma parte. Tipo assim, aquele jogador que está fazendo sucesso em campo, ele é importante, mesmo que ele esteja meio sozinho. Claro que ele não adianta botar o Messi da vida jogar junto com o Santi. O Santi não vai entregar resultado para ele. Vai morrer em campo, 10 minutos, um infarto. Então, na lavoura, não adianta o senhor ter o Messi do seu lado, não vai resolver nada. Exatamente. Então aqui, hoje, a oportunidade direta já, assim, pode virar as costas aí, bater lá. Qualquer produtor que está ali na casa dos 70 sacos de soja, estou pegando soja que é a maior commodity aqui para nós no sul, mas qualquer produtor que está na casa dos 70 sacos por hectare, ele no mínimo tem 30% que ele está lá, 40, 50 sacos. Ele pode não ter quantificado, mas nós já quantificamos. Então essa é a primeira lição. Só que ele tem lá também 20, 25% que está lá no topo, que aí a gente não pode brincar. Por que não pode brincar? Eu trabalhei anos na pesquisa tentando resolver o problema da zona de baixa produção. Eu queria levar toda a produtividade. E o que nós aprendemos nesses anos todos? Que tem uma área dentro da lavoura que geralmente também é 30%, 40%, que se chama a zona de média. E a zona de média é a mais traiçoeira que nós temos. Por que é a mais traiçoeira? Porque ela se faz de vítima. Eu sempre digo isso. Esse ano aconteceu. Não me deram água, não vou produzir. Não me deram calcário, não vou produzir. Mas ela é que nem alguns partidos, estão sempre no governo. Você sabe, hein? Estão sempre no governo. Mas assim, qualquer adversidade ela pula fora. Então hoje, pessoal, o detalhe não é manejar, assim, nós não temos muita dificuldade em manejar lugares ruins, porque qualquer produto, qualquer pedra moída vai dar resultado. E todo dia eu excluo nas minhas redes sociais aí picaretagem com... Você não faz ideia de produto que usa a minha rede social ali para postar lá, Até prego moído quase. Tudo. Então qualquer coisa vai fazer milagre. E esse ano, muita gente vai ser iludida por isso aqui e vai aumentar a produtividade botando porcaria, pessoal. Esse é o pior de tudo. Só que, se quantificar, se nós for mais combativo, não vai entregar resultado. Porque tem uma zona que é 30%, 40% da minha lavoura que ela vai dizer assim, mas tu me deu esse produto ruim e choveu bem. Tu não me deu o melhor produto. Tu não me deu o melhor produto, não vou produzir. Aí que eu quero entrar no detalhe. Santi, mas é possível então a gente canalizar alguns produtos, desafiar alguns produtos, fazer algo mais personalizado para o produtor? Sim. Eu comecei um trabalho com plantas de cobertura, que é mais disruptivo ainda do que um produto que vocês têm em mãos. E é esse exemplo que eu queria trazer para vocês, porque eu peguei uma lavoura e o produtor me disse o seguinte, o produtor e os dados me disseram, aqui tem alta produtividade, não tem erosão, está tudo bem. Aqui eu tenho problema de escorrimento superficial, e aqui eu tenho um problema de compactação. O que eu fiz? Isso aqui é uma área de quase 100 hectares. Bom, se está tudo bem, segue plantando trigo. Se tem escorrimento de água, vamos botar uma planta que diminui a erosão. E se tem compactação, não adianta botar trigo ou botar uma outra gramínea, eu tenho que botar uma planta que descompacte. E fizemos assim, e olha aqui como é que começou a reagir a lavoura. Então, se dá para fazer com sistemas, qualquer produto que vocês têm no portfólio aí, dá para fazer. E talvez seja essa uma das grandes sacadas. No passado, algumas empresas até tentaram esse tipo de situação, mas não tinha informação suficiente para fazer isso. E isso impacta positivamente. Então, olha aqui, se eu tivesse botado o produto A
produto A em toda a lavoura, essa parte aqui ia continuar assim. Eu ia falar mal do produto A. Mas eu botei no ambiente que ele responde. Só que, como nós estamos falando aqui em fertilidade, manejo, tem um detalhe, pessoal. Lembram lá daquela soja que produziu 6 sacos a mais, 6 sacos a menos. Nós temos na lavoura uma coisa que pouca gente está prestando atenção, que é a reciclagem dos nutrientes. A reciclagem. Esse aqui é um trabalho de um TCC que eu fiz, olha aqui, só peguei, olha aqui, ó, 9 toneladas de palha, 3 toneladas de palha. Eu tinha 180 kg de potássio e 70 kg de potássio. Então isso está impactando. Esse ano de crise, assim, energética, essa crise de produto, isso aqui vai impactar. Esse ano vai mostrar. E se o cara não se atentar para diminuir esse problema aqui, ele vai produzir menos. Então, assim, balanço... Por que eu trouxe isso aqui? Porque balanço nutricional é uma coisa que não é mais coisa do passado, é uma necessidade. Porque se eu não encarar isso aqui, eu começo a perder. E olha aqui, ó, só um trabalho lá, Cruz Alta, com o Maurício, lá que a gente fez, como que muda as coisas. Agora, inclusive eu estou num trabalho de carbono, né? Vou mostrar só um pouquinho depois para vocês, porque, aliás, é uma mega oportunidade também para a empresa de vocês, essa questão de carbono. Que sustentabilidade deixou de ser uma coisa assim, filosófica, tá? Quando as grandes multis aí estão trabalhando já dentro desse conceito. Eu estava lá ontem, estava lá, as principais, tinha 74 consultorias presentes, né? Um projeto que a Bayer puxou, mas estava lá de olho outras empresas, Nestlé, não sei quem, tá tudo meio de olho lá, o que está acontecendo. Né? Agora, olha aqui, ó. Quando eu pego aí só cálcio, peguei cálcio lá na matéria seca, eu tenho materiais que me entregaram 80 quilos e materiais que me entregaram 6. Então, assim, em função da rotação, esse mercado de carbono, eu quero dizer para vocês que vai mexer muito, impactar muito nas rotações. Está crescendo esse mercado de empresas que estão vendendo sementes e mix de plantas. Está crescendo. Nós não tinha nenhuma. Acho que tem umas 5, 6 já no Brasil. Empresas especializadas só em vender mix de planta e plantas de cobertura. Isso vai crescer, está crescendo, tá? Mas dependendo do sistema, e os produtores tem produtor que não consegue mudar drasticamente o sistema de rotação. Esse dia eu estava na região ali do Mato Grosso, o produtor me chegou assim, Santi, eu faço algodão e faço soja na sequência. Eu sei que eu estou degradando o solo, mas não estou conseguindo achar. Primeiro que eu não posso sair desse sistema de rotação, que é o que está me dando um horror de dinheiro. Paguei tudo as minhas contas com isso aí. Segundo que existe uma janela que eu posso fazer coisa diferente? Tem. Eu não consegui achar a planta ideal. Inclusive eu fui lá para a gente tentar achar plantas para não ferir o sistema de rotação. Só que eu quero dizer para você o seguinte, que dependendo do que ele vai botar, não entrega o nutriente que ele precisa. E aí vocês entram. Tá? Aliás, não tem planta também esse ano. Mas as plantas, eu fiz rotação a vida inteira. Claro, esse ano eu tenho sistemas aí com quase 300 kg de potássio ciclado. Eu tenho sistemas com... Isso aí me dá 1.500, 1.800... Dá 2, 3 mil reais de economia lá no cloreto. Eu tenho plantas que me entregam 170, 180 kg de N, que eu posso dar uma economizada na ureia. Mas quando eu vou para o refinamento, tá, a variação é muito grande. Olha aqui o enxofre. Mesmo nos melhores cenários, isso aqui foi um pouco desanimador para mim, porque eu digo, agora é bom para vocês, né? Mas foi meio desanimador, porque assim, digo, mas... cara, repete, até eu mandei lá para um colega lá da Exalc, digo, repete essas análises, cara, só deu isso de enxofre, Tem sistemas me entregando só 3 quilos de enxofre por hectare. É pouco? Pouco não, é nada. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que comprar, pessoal. Então essa também assim, ó, eu queria desmistificar um pouco isso com vocês. Mas talvez alguns já tinham feito essa reflexão. Mas se o cara fazer uma rotação intensa, ele vai ter uma alta ciclagem de nutrientes, ele vai gastar menos com insumos externos. Não. Por quê? Porque a planta que está lá em cima,
com alta genética, é a mesma coisa nós, com uma faixa salarial alta, que tu não quer ficar em qualquer hotel, tu não quer comer em qualquer lugar, tu começa a ficar luxento. E a planta, quando nós, o melhoramento genético, a biotecnologia, ela aumentou a genética, a planta ficou mais exigente. E aí o que isso tem impacto diretamente nos negócios, principalmente de vocês? Que os melhores cardápios, no melhor restaurante que é a lavoura, fazendo essa analogia, ela não consegue encontrar, se sentir feliz ali dentro. E aí ela não entrega. Então a complementação vai perdurar e nós vamos ter que fazer se a gente quiser dar esse salto de produtividade. Agora o que tem de detalhe aí, pessoal? Que para os nutrientes mais básicos já foram feitos e talvez a gente vai ter que caminhar, Eduardo, aí no futuro próximo para esse tipo de pesquisa e investigação. Olha aqui, ó. No ambiente de alta, para elevar 1 miligrama de fósforo no solo, eu precisei 11 quilos, na camada 0 a 5, camada mais superficial. Então aquela pergunta, fósforo a lança ou fósforo na linha? Histórica essa pergunta. Só que na zona de baixo eu precisei 16 quilos, precisei 5 quilos a mais naquela camada. Por quê? Porque o sistema não está organizado. Então, taxa variada, pessoal, não é uma coisa assim que é uma moda, tá? Não é só a dose, nós vamos ter que entender o sistema. Agora, olha aqui, ó, eu quero construir perfil de solo. É fácil? Não é fácil. Só com química, infelizmente, uma notícia talvez um pouco desagradável para alguns, eu não vou conseguir. Porque olha aqui, ó, no ambiente de alta eu gastaria 77 quilos de P2O5 para elevar 1 miligrama. No ambiente de baixa, 148. Quem é que vai ter dinheiro para comprar 150 pontos de fósforo para cada miligrama? Não tem dinheiro. Não é economicamente viável. Eu fiz um experimento um tempo atrás, junto com o professor Bastos, lá meio doido. Pegamos 1.000 quilos de P2O5 e colocamos na lavoura lá para ver se não funcionou. Um latossolo com 60 de argila não funcionou. Por quê? Porque não tinha raiz junto. Não tinha sistema junto. Então, realmente, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que a eficiência dos produtos muda com a qualidade do ambiente. Vamos lá. Tem alguma pergunta? Não? Eu estava falando antes que a gente precisa ter um olhar de visão do sistema de produção. Isso aqui é só uma visão para dar para vocês. É o seguinte. É bacana vender o produto, tá? Tem as metas, cada um vai voltar para casa, ter certeza, com metas, com desafios, eu gosto de trabalhar com metas, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Só que para atingir a meta, a gente vai ter que entender um pouco mais o global. E é isso que eu quero, uma mensagem que eu quero passar para vocês. Porque é o seguinte, o produto vai estar aqui na ponta, dentro do manejo. Acontece o seguinte, se o cara errar a cultivar, e vocês me entregaram o melhor produto para ele, e ele errar a cultivar, não vai produzir. Eu tive um produtor esses dias atrás, o ano passado, que disse assim, Santi, eu estou com uma fertilidade muito elevada, a minha soja acamou tudo. Eu disse, mas não está certo isso aí. Vamos trocar a tua cultivar. Porque lembra que entrou no mercado aí, que o cara, uma tecnologia, entrou, sistema para roçar a soja, cortar a soja, trouxeram produtos aí do algodão para dar baixar o porte da planta. Qualquer dúvida que surgir no mercado, algum picareta vai entrar. Ele vai criar um produto. E tem gente disposta a comprar. Eu estava contando para as meninas, só um parênteses aqui, um grande executivo me contou ontem, eu quase caí de costa. Ele disse, Santi, eu montei um negócio, é pecuarista no Pantanal, e agora está novela no Pantanal. Assisti uma vez só. E ele disse, eu montei um negócio assim, tinha as onças que o pessoal estava rastreando, com coleira, com GPS, e eu viajei para fora do Brasil, e o cara, eu vi lá que quem queria comprar um pedaço do quadro, tinha gente que queria ter um quadro do Picasso.
Mas não tinha dinheiro para comprar o quadro inteiro, mas tinha um bom dinheiro. E aí os caras inventaram um produto que o cara comprava um selo que tu era dono de um pedaço do quadro do Picasso. E eu disse, mas dá pra fazer no agronegócio aí? As onças estavam rastreadas lá na fazenda, reuni os outros colegas, pecuaristas da volta, 100 mil hectares, um monte de onça rastreada lá. Montei um negócio, voltei para os Estados Unidos, voltei lá para a Europa, papapá, andei pelo mundo afora. Não quer comprar uma onça? Quer comprar uma onça? Criei um negócio de 10 bilhões de reais e tem muita gente que é dono de uma onça que está lá na minha fazenda. Estou contando essa história para vocês porque tem gente no mercado, ele tá tão diferente, né, que realmente... Eu compro e tu cuida. O cara não tem dinheiro para mais nada, para investir mais nada, ele quer. Eu estou contando essa história para vocês, por quê, pessoal? Porque o produto vai estar aqui, ó. Só que se o cara errar a população de planta, ele não vai botar a culpa na população de planta, ele vai botar no produto de vocês. Porque é mais tangível, é mais palpável. Tem alguém que foi lá, entendeu? E isso é um assunto muito sério. E isso aqui é a oportunidade. Olha aqui, ó. O que a gente vai ter que fazer é o seguinte, olha aqui, ó. Nós vamos ganhar o jogo 100% das vezes? Não vamos. Não vamos ganhar o jogo 100% das vezes. Isso aqui é uma fazenda, 79 sacos, cada um disso aqui é um talhão. 79 até talhões com 44. Média, 56. Quando a gente começou a trabalhar com inteligência de dados, acertar a época de semeadura, posicionamento, cultivar, eu tirei, já no primeiro ano, de 56 para 61. Ganhei em todos os talhões? Não. Por quê? Porque esse talhão de 79 veio para 67. Eu errei ali. Só que na média aqui, ó, no desenrolar das coisas, subiu. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vocês vão acertar o posicionamento do produto 100%? Não. A gente não pode desanimar. Por quê? Porque se a gente está conseguindo entregar esse resultado, que é 5 sacos a mais, que talvez, se nós botar numa estatística, não é estatisticamente diferente, mas 5 sacos a mais, a 200 conto é R$1.000, e numa fazenda isso aqui impacta muito sério. Nós temos produtores que a gente conseguiu aumentar 58% a produtividade dele. E teve produtores que nós aumentamos 8%. A tua interpretação dos primeiros 4 talhões, porque diminuíram bastante a produtividade. Aí eu volto a frisar. Isso aqui a gente trabalhou com o que ele tinha dentro da porteira. Então, o que dá para fazer agora nesses talhões que estavam lá nos 70 sacos e caíram. Aí que entra a inteligência de dados para reajustar cultivar que ele estava usando, a época que ele estava trabalhando, a população que ele estava trabalhando, outras coisas que não necessariamente a fertilidade. Então, por isso que eu disse para vocês que muito cuidado, às vezes, porque a primeira coisa que o cliente vai dizer para vocês, e diz para mim, vários, é não vi diferença no produto. Então, assim, ó, a informação, a tecnologia para esses 3 talhões, que foi usada na propriedade como um todo, foi muito bem para alguns talhões, por isso que entregou o resultado, mas não foram adequados. Aí eu quero trazer o que eu comentava antes. É possível entregar resultado? Aqui foi entregado. Só que a pergunta que o senhor me fez, o produtor também me fez. Tipo, Santi, o que aconteceu aqui que baixou a produção? Eu disse, agora que eu começo a trabalhar com o senhor, agora nós vamos personalizar a recomendação para cada talhão. A gente fez um ajuste, que entreguei 5 sacos a mais, mas é importante e é bom que ele perceba que ele tem a oportunidade. O meu sonho na agricultura era, e talvez seja o sonho de vocês, é dividir risco com ele. Quando eu chego um produtor assim, o senhor está produzindo 70 sacos, eu te ajudo a produzir 80, chega a brilhar os olhos. Eu disse, mas o senhor me dá 5 e eu te dou 5. Mas aí tu vai ganhar demais. Cara, mas tu tá no 70, tu vai ganhar 5 sacos a mais.
Isso é impossível? Não. Nós já temos produtores que estamos dividindo o risco. Fazendo uma experiência. Tem que ser um produtor disruptivo, mas tem uma parcela que está querendo isso. Chega lá, sujeira, não. Meu produto aqui é bom, porque está cheio de gente batendo lá na porteira. A pandemia foi uma das palavras de produtor. Uma das melhores coisas que aconteceu na pandemia é que os vendedores não vieram mais aqui. Eu interagi virtualmente, e aí quando eu estava de saco cheio com o cara, eu dizia que caiu a internet. Meus alunos fazem isso, os produtores aprenderam a fazer. Professor, não pude responder a prova porque caiu a internet. Conta outra, malandro. Os produtores aprenderam a fazer isso. Só que tem produtor que está disposto a exatamente dividir esse risco. Então são coisas assim que a gente vai ter que aprender. Vejam que é possível, isso aqui eu quis trazer para vocês, porque o modelo tradicional de agricultura, ele não está errado, ele entrega resultado. Só que vocês, como empresa, tenho certeza que não querem só esse modelo tradicional. Vocês querem fazer exatamente, achar a resposta para essa pergunta que o senhor me fez. Porque o senhor bateu o olho aqui e viu a oportunidade. Só que aí essa oportunidade eu preciso personalizar. Eu preciso de produtos mais específicos. Vou orientar um menino agora no trabalho de mestrado com gramado de futebol. Gramado de futebol. Já expliquei para o Eduardo um pouquinho isso. Talvez a gente se aproxime aí. Não tem nada. Eles cuidam do gramado da FIFA, de todos os gramados do campo de futebol do Brasil. Na última Copa do Mundo, cuidaram todos os campos de futebol do mundo, da Copa do Mundo. E que adubo eles aplicam lá, NPK, daquele saco velho que pega lá, que o meu pai comprava há 30 anos atrás. Só que o que aconteceu? O que é gremista aí? Assistiram o jogo do Grêmio a semana passada? Terça passada? O que a imprensa falou? Um potreiro, um desastre em cima. E o que está acontecendo pós-pandemia? Os jogos aqui no Brasil eram de quarta e sábado, domingo. 4 dias para recuperar o gramado. Que adubo eu consigo recuperar o gramado em 4 dias. E aí um detalhe que aconteceu, já vou passar a palavra, o que aconteceu no último jogo do Grêmio? Não teve o jogo na quarta e no sábado, teve um show uma noite antes, que botaram o tablado e ferrou com o gramado, e tem que resolver, porque senão toma pau. Então são nichos de mercado, são coisas diferentes, e eu estou entrando nisso aqui, né, para tentar entender o mundo. Digo assim, se eu tenho que resolver um problema num gramado de futebol, em 4 dias, a minha reflexão de pesquisador, se eu conseguir manejar a fertilidade, que a imprensa fale bem, em 4 dias, o que eu sou capaz de fazer numa lavoura que eu tenho 100 dias? Faço milagre, faço chover, pois não? Professor, durante a curiosidade, durante as Olimpíadas no Brasil, o Comitê Olímpico Internacional tem as empresas que fazem os trabalhos para eles, né? Então, os campos de golfe nas Olimpíadas, eles nos acharam e usaram o nosso produto para os campos de golfe das Olimpíadas. Top, é isso aí, ó. Isso aí. Então, eu fiz questão, até eu comentei numa reunião com a Jussara e com o Eduardo, eu disse, não, eu vou ter que levar isso aí para a plateia, porque talvez vai surgir mercados que vocês nem imaginam. Porque está se abrindo coisas diferentes. Para mim, na pesquisa, é muito disruptivo. A sorte que eu tenho lá em Frederico, lá o campo do União Frederiquense, que é padrão FIFA, né? Caímos agora para a 2ª divisão de novo, mas metemos 3-1. Eu sou gremista, né? Mas metemos 3-1 no Grêmio em casa. Esse foi assistir lá. Uma pelada, um desastre. Mas assim, vou ter um laboratório de, puxa, cara, né? Tem tanto mercado se abrindo, tem tanta coisa aí para a gente fazer, né? Quem é que imaginava aí, talvez? E é o metro quadrado mais caro do mundo, cara. Né? Aí, esse meu orientado, ele está viajando, me manda agora foto de tudo que é. Esse dia me mandou foto lá do gramado do Boca Júnior, mandou fotos esse dia lá do Maracanã, mandou foto. Cara, é um desastre. Eu digo, meu Deus, se eu tivesse que começar uma carreira de pesquisador do zero, eu ia começar nesse mundo. Digo, porque eu estou trabalhando lá em lavoura, que o cara chora e eu entrego 5 sacos. E eu tenho um mercado aqui que paga 10 milhões num passe de um jogador aí
e falam mal do gramado. E eu fui vice-presidente social da União, e a primeira coisa que a imprensa falava era isso aí. Nós fizemos um trabalho de agricultura de precisão, que foi uma dissertação que eu orientei, deu uma mega resultado, pessoal. Então, assim, puxei esse link de uma área um pouco fora do nosso, mas que a agronomia atua, né? Muito pouco, mas atua, para dizer para vocês que essa percepção o produtor está tendo, e é essa percepção que nós temos que ter. Olha aqui, olá. Sim, claro. Eu vim aqui para vocês perguntarem. No slide anterior. Tá. Então é impressionante, né? Um aumento de produtividade de 10%, na média. Sim. Qual foi o investimento adicional entre as duas safras? Nessa safra aqui, foi praticamente zero o investimento. Sabe por quê? Porque a gente pegou o seguinte, cara, ele tinha o melhor talhão, um talhão bom, e ele plantava lá para fechamento de safra. Estava bom de fertilidade, mas ele ia empurrando, e era o último que ele plantava. Então plantava quase fora do zoneamento. O que a gente fez? Mudamos a ordem de semeadura. Tá? Outra coisa, ele é um produtor que usava praticamente a mesma cultivar em todos os talhões, ou duas cultivares em toda a lavoura, trocamos um pouco as cultivares. Tá? Aqui, nesses 2 talhões, né, vê que só isso não foi suficiente, porque ele quis mudar um pouco a ordem, e essa mudança de ordem não foi saudável. Por isso que eu vou mostrar essa sequência aqui, ó, né, exatamente para mostrar para vocês que, com as decisões agronômicas clássicas, nós ficamos aqui, ó, 61, 72, 65, ficamos nisso aqui. Incrementa a produtividade? Claro, senão nós não estava nesse nível. Agora, realmente, o ganho é quando a gente começa com essa questão de... A agricultura digital não é uma moda, pessoal. Esse aqui é um índice que nós criamos, índice de gestão ambiental, e olha aqui, ó, eu nunca tinha chegado nos 75 sacos, eu consegui chegar, eu nunca tinha chegado nos 93, consegui chegar, e eu nunca tinha chegado nos 100 sacos, consegui ultrapassar. Outra pergunta? O senhor falou da questão da rapidez, do resultado das coisas no gramado, né? No bate esses dias a gente teve um encontro, eu falei também essa questão das qualidades para ter essa rapidez. Quando eu fiz o meu curso, só se falava em ponto, independente, que agora hoje, não só calcium, mas virou moda fósforo também, agora tem fósforo de tudo que... Eles um produtor, eu tava carente, chegou um cara lá que me vendeu um fósforo que estão moendo lá, eu tava carente e não tinha como ir para toda a área. Fui aplicar, chegou a voar uma pedra que quase amassou a caminhonete. Então, assim, existe hoje um trabalho, um cuidado com essas qualidades já? Tá. De o quê? Esse produto aqui para fazer rápido, para não... Eu ia deixar para o final dar essa mensagem, mas... Não, mas acho que o momento é adequado. Quando comecei meu doutorado, em 2004, eu dei consultoria para o grupo ACO, a GCO, para a Massa e Stara, na época, estavam trabalhando junto. E uma das minhas funções era ir para as fazendas calibrar máquinas, né? Fazer a máquina da Massa com a da Stara, aplicar em taxa variada. E eu fui incumbido por um desafio em Patos de Minas, inclusive numa empresa que ela tinha o cara era engenheiro químico e tinha desenvolvido lá tinha uma empresa de produção de adubo, e ele viu a oportunidade na época não tinha, ele queria vender o adubo de maneira mais eficiente e viu a agricultura de precisão e disse, eu vou não só vender o adubo, mas vender o adubo em taxa variada para o meu cliente. A Serrana estava fazendo isso no Brasil e ele viu uma oportunidade lá naquela região. E comprou 4 máquinas para fazer esse trabalho. E o planejado e o aplicado estava dando 27% de erro. Então, assim, vendia para o cliente, fiz os mapas para o senhor, vai 1.000 quilos de adubo aqui, 10 mil quilos de adubo nesse talhão. O cliente comprava os 10 mil quilos de adubo, chegava lá, precisava 12 mil quilos, ou então a máquina sobrava adubo. E o cliente começou a falar mal da empresa. E aí mandaram o Sante para lá.
E eu cheguei lá, estava o dono da revenda, estava o dono da empresa, e o dono da empresa estava tão estressado que quando eu entrei na sala, eu vi a coronha do revólver aqui. E aí ele disse assim, ó, tu que é o cara da fábrica aí que veio para resolver o problema? Eu disse, sim, eu era um pouquinho mais cabeludo e baixinho. Daí ele disse, era uma sexta-feira, o senhor tem até segunda-feira para resolver esse problema, porque toda a minha empresa está parada, todo mundo está falando mal da minha empresa, tá? E o senhor tem até segunda-feira de manhã para resolver esse problema, senão alguém vai morrer. E eu entendi que era eu. Não, ficou a dica. Rapaz, aí eu disse, então eu preciso de duas coisas. Preciso de duas coisas para a revenda da Márcia. Que você me deixa a chave da oficina e diz pro cara, eu preciso acesso ao monte de adubo lá, né? E aí começou o trabalho. Tudo que é calibração eu fiz, peguei o trator com a concha no monte de adubo dele, botei em cima do lance, fui para a área lá e pau, e aplicando, e olhando o mapa e tal. Não fechava. Isso foi sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, até que eu fui trocar uma regulagem, escapou uma mola, me arrancou essa unha aqui inteira. Virou uma sangueira e eu estava quase chorando, porque eu ia morrer na segunda de manhã. E aí eu subi em cima da máquina, peguei um punhado de adubo e joguei assim, tinha sangue na mão, grudou uma parte e eu escutei o barulho numas braquiárias. E eu digo, Santi, ficou 2 dias aqui fazendo trabalho e tu não olhou densidade de produto, cara. Não olhou granometria. Aí desci da máquina, peguei um punhado de adubo, comecei a separar lá grãos de tudo que é tamanho, né? Voltei lá para a fábrica, peguei lá, fiz um teste muito básico, peguei uma vasilha lá, tinha uma balança, comecei a pegar uma amostra na base do monte, pesava, ia lá, mais no topo, subia lá em cima da pilha de adubo, pesava, 25% de erro entre as amostras, e o que a fábrica entregava era confiança de 2%. Digo, a máquina está certa, a granometria está. Segundo de manhã, eu bengalo lá, punhado de um saquinho de adubo, você chama teu engenheiro químico aí. E aí começamos a conversar, o problema era na composição do produto, granometria. Então, essa questão assim, vocês têm que bater no meio, se você tem a qualidade de produto, porque tem muito produto no mercado aí, que é os mesmos de 30, 40 anos atrás, e agora com a precisão impacta diretamente nisso. Tá? Mas sem dúvida isso, a granometria é fundamental, assim, porque até se discute, né? Vai ter uma palestra, inclusive, no Congresso Brasileiro de Agricultura e Precisão sobre isso, esse ano. De novo, volta à máxima, de novo, né? De que a precisão só é alcançada se o produto também tiver uma boa granometria. Mas essa questão da liberação é exatamente nesse enfoque aqui também, que o digital acabou trazendo, que o cara não quer mais um produto. Claro, vai ter aqueles produtores que compram qualquer coisa apostando no milagre, é óbvio. Talvez esses aí não é os clientes de vocês e nem devam ser, tá? Mas tem aquela galera, aqueles produtores que estão preocupados sim com esse enfoque. E é importante, porque olha aqui, ó, né? Decisões agronômicas clássicas, produtos clássicos, eles podem até entregar resultado. Isso aqui é milho, aqui entrou irrigação, vejam que a irrigação deu um plus, só que tem muito produtor de pivô que está produzindo tal como área de sequeiro ou pior. E aí o que acontece? Quando a gente vai para o refinamento, mesmo pós-irrigação, você tem oportunidade. Então essa questão assim, esses caras que estão num nível mais elevado tecnológico, só tem uma saída para eles. Ou ajusta o custo de produção e fica naquele mundinho, ou vai para um outro nível tecnológico. Não tem para onde correr. Né? Por quê? Porque com a agricultura de precisão clássica, né? Isso aqui é uma área que a gente começou a trabalhar, quando começou a trabalhar com a agricultura de precisão, ele estava produzindo 56, olha aqui, ó, foi para 61, ano de seca caiu para 31, 54, tá? Não foi um ano tão bom, foi para 61 de novo, foi para 72, foi para 65. O que a gente está percebendo?
que está acontecendo nos talhões, e um pouco é qualidade de plantio direto também, tá? Do que aconteceu na década de 70 e 80, quando começou o plantio direto, com aquela instabilidade, porque o sistema não estava organizado. Mesmo com a agricultura de precisão, mesmo com as taxas variadas mais organizadas, nós chegamos num patamar de produtividade, mas temos com instabilidade. Então, quando vocês não pensam que eu tinha pesquisado desde 2003 agricultura de precisão, entrou a agricultura digital e me atirei de cabeça. Eu comecei a pesquisar esse troço aí adoidado. Né? Se valeria, eu tinha trabalhado com muito, aí, ajudei a desenvolver, e os primeiros artigos publicados de grade amostral fomos nós agora, mas eu não vou mais amostrar em grade, agora vou mostrar para o ambiente. Era o Santi falando de uma coisa diferente do que ele tinha feito a vida toda. Eu tive que primeiro me convencer que era melhor, do que depois convencer os outros. E quando eu fui me convencer, como é que eu me convenci? Me convenci porque quando eu comecei a olhar, desci em nível de planta, a gota máxima para mim foi o seguinte, pessoal. Quando eu orientei uma dissertação de mestrado, porque nós tínhamos ambientes de baixa. E eu digo, o que eu posso fazer nesse ambiente de baixa para melhorar? Então, quimicamente, nós tínhamos feito tudo. E eu disse, mas... Então, pegamos lá uma área e botamos faixa. Deixamos em pousio, tiramos a soja, deixamos em pousio, botamos uma planta, aveia, nabo, ervilhaca, centeio, consórcio, papapá. Beleza. Passados 3 meses aí que a gente estava com planta, eu peguei meus orientados, abrimos sem trincheira. Tem uns que não querem nem me ver mais na frente. E olhamos minhoca. Contamos as minhocas. E o que me chamou a atenção? Que aonde eu tinha deixado a lavoura, que era a lavoura que estava lá nos 60 sacos, que aonde eu deixei a lavoura 3 meses sem palha, as minhocas não estavam. Elas se mudaram para onde tinha outras culturas, ou aonde que nós mais encontramos minhoca tinha diversidade. E eu comecei a pensar, o que a minhoca fez? O que a minhoca está dizendo? A minhoca está dizendo que ela foi para um lugar que tem, para um restaurante que tem a temperatura adequada, que tem uma cerveja gelada e que tem uma comida boa. Qual é essa analogia? A planta não conseguiu se arrancar dali e se mudar para o outro lado, senão ela tinha ido. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Que exatamente, não. Então, eu vou ter que fazer uma pesquisa reversa, eu vou ter que fazer um caminho inverso para poder acertar. E aí, vejam que a gente começou a ter esse acerto. E olha aqui, para não trazer um dado só de uma propriedade, peguei 3. Isso aqui, nessa propriedade, quando eu estava trabalhando com agricultura de precisão clássica, média de 1.250 hectares, estava trabalhando com agricultura de precisão clássica, tá? Com a concorrência, óbvio. Tá? Mesmo com a agricultura de precisão clássica, eu não trabalho com isso, mas consigo entregar mais resultado. Mas consultorias, tem consultoria e consultorias. Tá? Agora, olha aqui, ó. Tá? A gente conseguiu levar os patamares de produtividade. Aqui caiu, foi o ano 2019 e 2020, caiu. Tá? Mas ele incrementou 38% a produção. Nessa outra propriedade aqui, ó, 1.051 hectares, o incremento chegou a ser de 51%. Numa área mais arenosa, numa outra situação. E nessa propriedade, 28%, média de 1.100 hectares. O que eu quero mostrar para vocês? Que essa é uma grande sacada. Aqui teve um ano de seca. Não está compilado os dados dessa safra. Mas olha a média da região, 25 sacas. Esse aqui produziu 33, 31, 30. Eu consegui garantir para ele que nas horas ruins eu estava do lado dele. E isso é importante vocês fazerem. Garantir, no ano bom, qualquer concorrente de vocês vai estar... Tá, eu vou fechar quase que na pinha, até antes. Mas o bacana é tu dizer que o teu produto, que a tua tecnologia, que a tua tomada de decisão funciona exatamente quando os outros não funcionam. Tá? E como está tão cíclico aqui as mudanças aqui no Sul,
Tá? Nós precisamos ter essa audácia e é possível. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, quase que em primeira mão, só mostrei ontem lá em São Paulo, tá? E que me preocupa demais, né? Nós estamos monitorando aí carbono, que é uma pegada que vocês vão ter que, de alguma forma, né, o pessoal de marketing já ir trabalhando também, né? Uma dica minha, né? De sustentabilidade, né? Eu sei que você já vem trabalhando com isso, mas vai intensificar. O que me preocupa? Peguei aqui, né? São 104 propriedades, eu tenho dados aí de Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e tal, né? Mato Grosso, mas em 104 propriedades que estão dentro desse projeto, a média é 35 toneladas de carbono estocada na camada 0 a 10. Tem isso até 0 a 30, eu peguei só 0 a 10 porque é a camada que realmente mais responde às interferências de carbono. O que chama a atenção? A média é 35 toneladas. Porém, olha aqui, ó, tem propriedades que estão com mais de 50 toneladas estocadas, quase 60 toneladas estocadas nessa camada, e tem propriedades que estão lá nos 20. Como é que eu vou acertar produto numa situação como essa? Então, e Santa Catarina está pior que isso aqui. E o Paraná, pior que isso aqui. E São Paulo, pior que isso aí. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse entendimento aqui do carbono, porque o carbono vai... Não precisa explicar muito aqui, mas é ele que faz com que tudo aconteça dentro do solo, armazena água, é ele que complexa alumínio, é ele que garante que os fertilizantes funcionem, e nós temos essa variação. E o que é pior, meus amigos, peguei aqui está... saiu um erro, tá? No meu slide aqui, corte fora esse 0, é 8 bilhões. Só um errinho de... Tá? Depois que eu me toquei, digo, agora depois eu explico para a galera. Mas olha aqui, ó, peguei baseado nessa variação de carbono aqui, extrapolei para o Rio Grande do Sul inteiro. Tá? Pegando a área de soja, aí, dados aí da última safra da Emater, somando a área plantada de soja, de trigo e de milho, o estoque atual no Rio Grande do Sul chega em 8 bilhões de toneladas. Tá? Depois eu ajusto aí, vocês tiram a foto com... Aliás, vai ficar para vocês esse material, viu? Tá? Vou deixar aí depois para a Jussara, ela compartilha com vocês. Mas olha aqui, ó, hoje nós estamos falando num estoque de 8 bilhões. Quanto esse estoque deveria ser para as coisas melhorarem? O dobro. Então não é à toa que todo mundo está vendo o agro como uma oportunidade de incrementar carbono e remunerar o nosso cliente por estoque de carbono. O mercado de carbono movimentou bilhões o ano passado. O agronegócio não recebeu R$1 sequer. Energias renováveis, reflorestamento, todo mundo botaram a mão. E o agro não botou a mão em R$1. E não é justo, pessoal. Não é justo porque enquanto o cara lá compra 100 hectares e bota lá eucalipto e dali 6 anos, nós temos 3, 4 cultivos por ano dentro da nossa lavoura. Então o potencial, é isso que eu quero mostrar. Tem produtores que são altamente sustentáveis. Não é justo que eu tive a oportunidade de dar uma palestra a convite do Itamaraty na Suécia, cheguei lá, tive que, no painel de bioeconomia, eu tive que rebater lá que o pessoal disse assim, não, no Brasil, veio uma executiva aí do Grupo Internacional, mostrou uma foto queimando os canavial e tal. O embaixador disse, Sante, pelo amor de Deus, rebate isso aí. Eu disse, não preciso nem perguntar, vamos rebater. Eu disse, olha, se alguém de vocês não conhece o esforço do produtor brasileiro, o esforço dos empresários brasileiros, em sustentabilidade, vocês têm que ir lá visitar. Vocês não falem mal antes de ir lá visitar. Mas o mundo, por que você fala mal? Porque são nossos concorrentes. Esse ano, ainda mais com essa guerra, tá? Quanto é a oportunidade que o Brasil tem de produzir comida? Ou aonde está a maior oportunidade do mundo? Então é óbvio que eu vou falar mal do meu concorrente.
É óbvio que eu não vou querer que ele se torne. E vocês imaginem quando eu começar a dizer o seguinte, não, mas essa minha lavoura, eu produzi 100 sacos de soja e olha o estoque de carbono que tem aqui. Não é bonito, pessoal. Isso vende, isso agrega. Por isso que eu contei a história da onça. Se tem gente que está comprando uma onça que nunca viu e nunca vai ver e botou dinheiro, tá? É óbvio que vai ter mercados que vai querer pagar se a gente for mais assertivos. Você colocou ali que a média de carbono nesse trabalho no Rio Grande do Sul, 35 toneladas. Na camada 0 a 10 só. Você tem a referência do que seria o desejável? Boa tua pergunta. Isso é bom ou é ruim? Não se sabe. O que a gente está fazendo, ajudando? A Embrapa está no meio, né? Outros centros de pesquisa estão no meio. Nós estamos exatamente criando modelos regionais. Porque se eu pegar os campos de cima da serra, que pega por exemplo, o estoque médio de Santa Catarina é maior do que o estoque médio do Rio Grande do Sul. Então, assim, pegando os 4 estados do Sul, o que tem maior estoque é Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo. Estamos perdendo para o Paraná. E o Paraná está fazendo só soja, milho e safrinha. E o Rio Grande do Sul está perdendo. Acontece o seguinte, que aí, eu olhando friamente, está perdendo. Só que eu tenho carbono, tenho que construir carbono em Vacaria, Lagoa Vermelha, é uma coisa. Eu sequestrar carbono, né, em lugares que tenho 5 metros de altitude, litoral, tá? E tem lugares aí que eu tenho 10, 15% de areia, de argila só. Seria parâmetro usar o meio puro, nativo, como base para ter uma ideia de volume? Uma floresta... O que está sendo feito, né, nesses projetos, porque esse é o maior projeto de carbono do mundo, são 1.000 produtores no Brasil inteiro, nós estamos assistindo 400, são 1.000 produtores, mas foram feitas 300 mil análises de solo, trincheiras, porque para avaliar carbono tem que avaliar a densidade, tem que coletar anel volumétrico, né? Ajudei a criar a metodologia e tal. O que está sendo feito é monitorar áreas de vegetação nativa. Só que o que está acontecendo? E não é um bom parâmetro. Produtores muito bem tecnificados, que fizeram o dever de casa, o carbono na lavoura dele é maior, o estoque de carbono na lavoura dele é maior que na mata. Isso é muito comum no cerrado. Né? Que tu pega um cerrado lá, a fertilidade está um desastre, assim, só se vem aquelas árvores mesmo. Né? E aí quando o cara entra com calagem, gessagem, com produtos, aí 10, 15 anos já de plantio direto no cerrado, mesmo sendo meia boca, uma rotação, o estoque de carbono é maior. Então a gente está vendo como é que administra isso para futuramente auditar. O importante, pessoal, é isso aqui, ó. O que trava os nossos negócios é isso aqui. Tá? Eu peguei algumas frases aí. Comprar um produto da Sugesa, pelo amor de Deus, isso não vai dar certo. Tá? Então, eu montei aqui um checklist da desgraça. Tá? O checklist da desgraça é isso aqui, ó. Aqui as coisas não vão funcionar. Esse produto não vai funcionar na nossa propriedade. Cara, teu produto até é bom, mas o dono aí, quem paga a conta, não vai topar. Tá? Essa foi a única alternativa que você pensou? Vocês não pensaram um produto diferente? Que é a tua pergunta? Tá? Cara, isso aí a gente já testou produtos parecidos com o de vocês, aí não deu certo, aí não adianta. Não, mas o nosso produto aqui tem uma granometria, tem uma construção bioquímica diferente, papapá. Isso aí não vai dar certo. Então, assim, uma das coisas que nós vamos ter que fazer, vocês que são do comercial, né? Eu não sou do comercial, mas os meus amigos dizem que eu vendo bem, então tá bom. Mas assim, quem é do comercial vai ter que ser meio psicólogo mesmo. Porque isso aqui são inúmeras as frases que nós temos de desculpas para que as coisas não aconteçam. Só que isso não está mais dando certo. A pandemia veio, se tem um lado bom nessa tragédia que nós vivemos, né? Veio para romper um pouco isso. Que varrer a sujeira para baixo do tapete não dá mais certo. A tecnologia está fazendo nós enxergar coisas diferentes. Então, isso aqui, cara, isso aqui é uma coisa que nós vamos ter que ser combativos e é possível nós sermos combativos. Pessoal, eu vou estar aí à disposição, espero que oxigenei um pouco. Eduardo, espero aí ter trazido um pouco aí de reflexões, né,
Foi bem desafiador para mim montar esse quebra-cabeça para falar com vocês, né? Porque uma coisa é falar para produtor, outra coisa é falar para quem tem que convencer o produtor que é possível fazer mais e fazer melhor. Mas é possível, a gente tem que dar o nosso melhor, não o melhor da empresa aqui de vocês. Se cada um der o melhor de vocês, a Júlia foi minha aluna lá, eu tenho colegas que dormem às 6, estão em casa às 6 da tarde, eu estou às vezes segunda. Ontem era aniversário do meu filho, eu não estava em casa. Mas nós temos que se dar o melhor. E o meu melhor talvez não é ficar lá dentro da universidade. Assim como talvez o melhor de vocês, né, pode ser um pouco mais explorado. Obrigado por enquanto.